Graça e paz, irmãos, muito bom dia. Que a paz do Senhor seja conosco. Nessa manhã eu quero estar trazendo um testemunho da minha vida que eu passei junto com a minha família, tá bom? E que possa edificar a vida de vocês, tá bom? Para eu iniciar esse testemunho, quero estar lendo um versículo que se encontra em Efésios 4:29, tá? Que está escrito: Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Então, o que eu quero trazer aqui é um testemunho de vida, de mudança de pensamento, mudança de caráter. Em 2023, atualmente estamos no ano de 2026, hoje é dia 27 de 5 de 2026, tá? Tem 3 anos que eu sofri um acidente, e um acidente muito grave. Eu estava junto com a minha esposa, nesse dia a gente ainda era namorados, e ela estava lá na minha casa e ia ter um aniversário da sobrinha da minha esposa e ela queria que eu fosse participar. A gente estava recentemente namorando, a gente começou a namorar em fevereiro e o acidente ocorreu em abril. Aí 8 de abril a gente saiu de moto para ir para a festa da sobrinha dela. No início do dia, foi por volta de meio-dia, tá, ela já tava me chamando, eu não queria ir, porque não me tava me sentindo bem, eu tava sentindo que tinha alguma coisa de errado, ia acontecer alguma coisa de errado. O Espírito Santo, ele nos avisa, nos dá alerta, e mesmo assim a gente insistiu ali e a gente foi. O tempo estava um pouco nublado, eu lembro que assim que a gente pegou o Brasil, começou a cair um temporal muito forte, de a viseira do capacete estar como se fosse uma cachoeira. Para eu acelerar a mão escorregava e não tinha como sair. Tava na reta, na Brasil começou um temporal, eu tentando ver se tinha um acostamento, alguma coisa para a gente poder parar e eu não conseguia ver direito. A viseira estava escorrendo muita água e a gente seguiu reto. Era reta, caminho para casa dela. Ela morava em colégio, sentido centro. A gente pegou, chegando na altura de Bom Sucesso, a gente, é, a gente nos deparamos com o asfalto, nós nos deparamos com o asfalto raspado e a moto começou a chimar, que é balançar, 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 balançar. O guidão começou a balançar e, e o freeze na pista já é ruim. Chovendo, com um temporal que tava, mais ainda. Minha moto tava tudo em dia, tava arrumada, pneu novo. É, e eu não conseguia ir para o acostamento. Se eu tentasse virar a moto, é, ela ia escorregar. Se eu tento, o certo ali era acelerar, eu não sabia na época. É que no freeze você tem que acelerar, mas até assim, tipo, era difícil, porque quanto mais eu acelerava, mais a moto balançava. Eu tentava reduzir, a moto balançava. E eu vi que tem a pista do BRT do lado que estava em obra. Aquela pista estava em obra, não tinha sinalização, não tinha nada, informando que a pista ali estava em obra. E tinha 2 dedos de altura. Ali na hora, no momento, eu falei, pô, vou tentar subir. Eu peguei, abri um pouco e joguei para subir. E nisso minha moto ela subiu, só que ela escorregou o pneu da frente. A moto deu 180. Minha esposa caiu rolando pro canteiro, foi rolando, foi rolando. E eu fiquei. A moto deu 180, eu fiquei de costa pra pista. A moto deu a caída pro lado, por causa do peso do embalo que minha esposa foi jogada na moto. E eu só deu tempo de eu estar segurando a moto abaixada, eu ver o carro vindo na minha direção e eu tirar o rosto da frente. Nisso o carro me pegou em cheio, me jogou 1 metro de distância. É, Ali eu fraturei a coluna, parte sacra da coluna, fraturei o fêmur, a bacia e a pelve. Tá?
eu tive hemorragia na bacia, na, na coluna. Tipo, são as piores hemorragias ali que você pode ter, tá? Mas Deus ele não trabalha de qualquer maneira. Ele usa coisas para salvar você, tá? Deus não está preocupado. Não sei se vocês já ouviram um jargão que fala que é melhor que você perca um braço. Não é nem jargão, né? Que tem uma passagem que fala sobre isso. É melhor que você perca um braço, um membro, e não perca a sua vida, não perca a salvação. Então, ali naquele momento, a gente caiu de frente para um departamento de polícia, onde estava tendo um PBCVE, que no caso é aquelas blitz que ficam na rua. Aí os policiais que estavam ali fazendo a segurança, eles prontamente fecharam o Brasil. Logo em seguida, que estava atrás de mim, que viu meu acidente, tinha um rapaz de moto, era socorrista. Ele foi ali fazer o procedimento, tirou meu capacete, viu se eu estava respirando. Eu estava acordado, eu não apaguei, fiquei acordado o tempo todo. A própria polícia abriu um boletim de ocorrência. A pessoa que me atropelou não ficou, ela se evadiu do local, fugiu e chamaram o corpo de bombeiro. O corpo de bombeiro chegou, fez os procedimentos, minha perna quebrou em dois, eu tava com a perna pro alto, assim, parecia que estava em outra dimensão a perna. E eles fizeram os primeiros socorros e me levaram para o hospital. Chegou no hospital, não lembro o nome, não lembro se era o Souza Aguiar, não sei qual era o hospital. Só que assim que a gente entrou, eles quebraram o procedimento, porque na hora que eles abriram a viatura para me tirar da viatura, o motorista olhou para trás. Ele olhou para mim e perguntou: "Você é militar?" Eu falei: "Sou." Aí ele olhou para mim: "Vamos embora daqui, porque se você ficar aqui você vai morrer." E eles fecharam a viatura e saímos do hospital. Sendo que procedimento, protocolo, você não pode se evadir. Você chegou no hospital, você não pode mais sair com o paciente. Ali, ainda mais que eu estava com risco de vida. Você não pode sair. E eles quebraram esse protocolo. E eu não tenho aparência e feição de militar. E no último momento, um motorista olhar para trás e fazer essa pergunta para você, ele foi direcionado pelo Espírito Santo. Eles me levaram para o HCE e não termina por aí o milagre. No HCE, no Hospital Central do Exército, tinha uma médica que ela capacitada para fazer a cirurgia de risco e ela estava no hospital errado, no plantão errado. Era para estar num outro hospital. Isso foi um testemunho que ela deu, tá? Que na hora que ela estava saindo para ir para o hospital correto, eu estava chegando no hospital. E ela prontamente parou, ela deixou de ir embora e me prestou para me prestar socorro. Levaram para tomografia, eu ainda lembro dessas partes. Já me levaram para cirurgia, tá? Depois disso que ocorreu, ela deu o testemunho dela e ela contou chorando que ela foi na sala onde fica o material que são esterilizados que eram necessários para salvar minha vida, para que ela tinha que estancar a hemorragia. Esses materiais, como eles são peças ali necessárias, eles normalmente são solicitados e eu não tinha esse tempo. Ela falou que ela foi na sala onde fica esses materiais de emergência assim, tinha uma caixa fechada no canto no canto dessa sala, com todo o material que precisava para salvar minha vida. Eu vou deixar disponibilizado aqui, vou botar aqui meu raio-x, vou botar aqui algumas imagens do acidente para vocês verem, e que foram fundamentais para salvar minha vida. Minha coluna ela partiu no meio, ela abriu no meio. Aí na cirurgia de emergência ela durou, se eu não me engano, 10 horas, onde eles tiveram que destacar essas hemorragias. No meu caso, 3% chegam com vida e morrem. 3% sobrevivem. A chance de sobrevivência naquela situação que eu cheguei no hospital era de 3% de vida. E isso com sequelas graves se eu sobrevivesse de ficar de cadeira de roda. Mas Deus é bom. Deus, todo tempo, Ele é bom. E depois que eu saí dessa cirurgia, eu fui pro CTI. Passei 3 dias no CTI, depois fui pro quarto. Uma das primeiras pessoas que foi no quarto
foi essa médica que fez a minha cirurgia de emergência. E ela foi ver se eu estava sentindo o movimento das pernas. Porque os médicos estavam desacreditados e ela viu que eu estava com os movimentos e, tipo, ela chorando. Todo o tempo que ela foi fazer a cirurgia, ela estava com meu tio que estava me acompanhando lá fora, dando toda a instrução, ó, para ele, falou que era muito difícil de eu sobreviver. Muito difícil de eu sobreviver àquela cirurgia. Ela falou com ele. E depois, aí a cada coisa que eles faziam, que eles conseguiam, eles iam falar. E eles iam passar, ela ia lá e passava a informação. E depois ela falou, depois de que terminou uma das cirurgias, ela falou que ela foi lá chorando para ele e falou que tinha conseguido fazer uma das cirurgias que era importante para salvar a minha vida. Então o Espírito Santo e Deus ele trabalha de uma forma tão grandiosa que até os médicos não acreditaram que eu estava vivo. Nem os médicos, eles sabiam que era um milagre, que ali tinha algo que era da parte de Deus. E eu fui, depois desse ocorrido, deles terem feito essa primeira cirurgia, foram 3 cirurgias dentro de uma só, porque era a coluna, era a bacia e, e o fêmur que eles fizeram. O restante eu ainda estava todo quebrado, ainda. Mas era importante ali para me manter vivo. E eu passei 2 meses no hospital. 2 meses. E antes, eu sou militar, era militar na época. é, e eu falei ali, né, naquele momento, eu tava sentindo muita dor, foi um momento de angústia, de dor, mas por um lado, ali eu via que eu tinha tempo. Antes, sempre fui cristão, tive meus momentos que eu me afastei, mas eu voltei para a presença. Mas era privilegiado, porque eu poderia ir aos cultos aos domingos. Eu tinha tempo que eu poderia ir aos cultos frequentar os cultos na igreja. E eu sempre falava que eu estava cansado. Eu sempre tinha uma desculpa quando era para ir aos cultos, para adorar, quando era para eu ter um momento com Deus. Eu sempre tinha uma desculpa. Mas foi a ponto de eu estar ali no hospital e eu refletir. E lembrar que eu não tinha tempo para ir aos cultos, mas eu tinha tempo para ir para a garagem e mexer na minha moto. Tinha tempo para cuidar de outras coisas. Tinha tempo para sair, tinha tempo para ir visitar um amigo. A gente dá tantas desculpas e a gente acaba se perdendo. E ali no hospital, eu tinha tanto tempo que eu não sabia mais o que fazer com ele. E eu, pela janela do hospital, eu via as pessoas lá embaixo, eu via os outros militares, porque é próximo de unidades militares. Eu via o pessoal fazendo curso, que já estava iniciando novos cursos de cabo. Eu via o fluxo da vida. Não é só porque você parou que os outros vão parar. A vida continua. Aí comecei a me perguntar quem sou eu? Né? Quem sou eu? Porque a gente dá importância a tantas coisas. A gente busca tanta aprovação humana. Mas e Deus? E a aprovação de Deus? Onde fica? E a sua vida com Deus? O seu relacionamento com Deus? Ele pode vir do nada, como um acidente de repente. Ninguém espera que o acidente chegue até você. Ele chegou até mim. E eu não acreditava. Não acredito ainda. Né? Mas chega. Ali naquele momento que eu sofri o acidente, eu já tinha aceitado que eu ia morrer. Eu já tinha pedido perdão pelos meus pecados. Mas será que verdadeiramente eu estava arrependido? Ali naquela hora é tanto sentimento, é tanta coisa que você não sabe o que você realmente está sentindo, se é arrependimento mesmo, ou é remorso, ou é culpa. Não deixe para a última hora para pedir perdão.
Não é só porque o ladrão da cruz ele foi salvo na última hora que você chegar ali na última hora e pedir perdão pelos seus pecados e você vive uma vida totalmente errada que você tem arrependimento. Cuidado, cuidado. Deus tem falado muito comigo, tem me incomodado muito, tem usado pessoas no meu trabalho, porque eu trabalho com atendimento ao cliente. E tem pessoas, tem momentos que Deus me usa para eu passar meu testemunho para essas pessoas. E as pessoas falam: por que você não dá testemunho? Por que você não faz um vídeo? Por que você não faz um vídeo para edificar outras pessoas? E Deus já estava me incomodando há muito tempo. Bem antes da pessoa falar comigo, eu já estava falando comigo para fazer esse vídeo. Porque ele quer alcançar você, tá? Não fique dando desculpas. Não dê desculpas, não espere o amanhã, você não sabe como será o amanhã. Deus teve misericórdia e fez esse milagre na minha vida para que eu possa edificar e alertar vocês também. Eu mudei muito na questão, eu sempre fui uma pessoa independente. Eu sempre fiz minhas coisas sozinho. Saí de casa da minha mãe cedo. Sempre corri atrás. Mas naquele momento, no hospital, eu estava debilitado. Eu não conseguia comer sozinho. Eu não conseguia ir ao banheiro. Eu não conseguia escovar os dentes sem auxílio. E Deus nos mostra o quanto nós somos necessitados, o quanto nós precisamos de ajuda. Nós muitas das vezes reclamamos, questionamos, falando minha vida não tá legal, eu tô endividado, eu tenho um monte de problema para resolver. Não. O problema é você querer levantar da cama e você não poder. O problema é você querer ir tomar um banho sozinho e você não poder. Eu fiquei 2 meses ali no hospital sem poder tomar um banho no chuveiro. Eu tomava banho que eles tinham um saco com um sabão e você jogava água morna dentro e mexia, chacoalhava ali, fazia o sabão e passava no corpo para esterilizar. Porque você não podia tomar banho, você não podia sair da cama. Isso é problema. Problema é algo que você não está ao seu alcance para você resolver. Nós temos desafios. A vida ela tem desafios. Né? Tem muitas pessoas que falam: eu nasci assim, eu cresci assim, e tem que ser, Deus me fez assim. E aí eu te pergunto: se Deus te fizesse perfeito, o que você precisaria renunciar para querer ter um relacionamento com Ele? Então, reflita, reflita. É a mesma coisa que eu perguntar. Se Deus sabia que o homem ele podia pecar, ele podia pegar do fruto, por que Deus colocou essa árvore bem no meio do jardim? Porque Deus ele quer ver a sua fidelidade. Ele quer ver o seu relacionamento com Ele. E eu não estava enxergando isso. Vocês acham que Deus não me deu tempo para eu ter relacionamento com Ele? Eu era privilegiado, eu era militar, mas eu fui corneteiro. Deus me deu a habilidade para eu agir nessa função. E corneteiro tinha um final de semana em casa. Não pegava mais escala 24 horas. Eu não tinha desculpa. Antes eu não tinha tempo, depois eu não tinha. Depois eu virei corneteiro e eu falava que não tinha tempo, mas eu tinha um domingo, eu tinha um sábado, um privilégio na vida de um militar. Mas eu tinha tempo para outras coisas, materiais, que são coisas passageiras, que são coisas que a vida leva. E para vocês verem que o acidente foi tão comigo que a moto não sofreu um arranhão. Eu me quebrei tudo, a moto não sofreu um arranhão. Minha esposa não quebrou nada. Minha esposa
ficou bem. Para não dizer que não sofreu nada, ela sofreu alguns hematomas, mas ficou bem. Deus estava tratando comigo. E foi uma experiência, tipo, de vida, de milagre, de reflexão. A gente aprende a ser mais humilde, a ter humildade. Somos dependentes, né? Em nada na vida a gente cresce sozinho. Não existe isso. Nós precisamos de ajuda, de um apoio, talvez de coisas que você não viu. Mas tudo na vida nós precisamos de ajuda. E nós também precisamos ajudar ao próximo. Nós precisamos estender a mão para o próximo. Jesus nos ensina isso, que nós precisamos acolher. Jesus ele dá exemplos disso com seus discípulos. Ele era o mestre, mas ele lavou o pé de todos. Ele era mestre, mas ele alimentou todos. Ele curou. Ele serviu. E nós também devemos servir uns aos outros. E o bem que eu quero para minha vida, a salvação que eu quero para minha vida, eu quero para sua vida. Eu quero para você e para sua família também. O livramento que Deus me deu, eu quero para sua vida. Deus abriu meus olhos e eu quero que Ele abra o seu também. E Ele também quer, porque Ele está querendo me utilizar como instrumento para te alcançar. Ele quer salvar você. Pare de dar desculpas. Não deixe para amanhã, porque o amanhã não pertence a nós. Pertence a Deus. Não deixe para a última hora o que você pode fazer hoje. A decisão que você pode tomar hoje. Cuidado para que no último dia você peça perdão, mas não seja de coração. Se arrependa hoje. Mude hoje. Viva um relacionamento com Deus, você não vai se arrepender. Os nossos desejos, nossas vontades, quando você começa a buscar a Deus, o Espírito Santo, quanto mais você se enche de Deus, mais a sua carne ela enfraquece. O que você está alimentando? O seu espírito ou a sua carne? Nós nascemos com, no pecado, mas não precisamos permanecer nele. O preço foi pago na cruz do Calvário, mas você tem que aceitar a, o sacrifício de Jesus. No caso, é reconhecer, é crer que Deus enviou seu Filho e que Ele entregou seu Filho para que você seja salvo, para que seus pecados sejam perdoados através do preço que foi pago na cruz. Mas você tem que reconhecer. Você tem que reconhecer que você é errado, que o seu corpo tende para o que é errado, a sua alma ela tende para o que é errado. Mas o Espírito Santo ele nos convence. E ele quer salvar você, assim como ele tem me salvado, como ele tem me dado luz, me mostrado o caminho, não tem me desamparado. Eu fiquei, depois desse processo, eu passei um ano ainda encostado pelo exército, e depois disso eu fui mandado embora, sem ser avisado. O médico não tinha me dado alta. É, fiquei desamparado, porque. Não desamparado, não é o nome correto. Sem saber o que fazer. Porque eu ainda não estava andando direito, não estava conseguindo ficar sentado direito. Mas Deus é tão grandioso, a obra de Deus é tão grande na minha vida, que não faltou nada. Deus enviou tudo. Se eu falar que um dia faltou alguma coisa na minha mesa para eu comer, eu estaria mentindo. E isso sem trabalhar. Deus enviou pessoas, Deus usou um pastor, me ligou. João, tô com a cesta básica aqui? Tá precisando? Falei, tô sim, pode trazer, pastor. Ele trouxe. Ele me ligou. E Deus sabia como estava meu coração. Mas Deus, eu entreguei nas mãos de Deus.
Eu aprendi a entregar meus problemas, minhas dificuldades na mão de Deus. E você também pode entregar. Jesus disse que o fardo é leve. A Bíblia fala para que nós não andemos ansiosos, e o que mais temos visto hoje em dia é pessoas ansiosas, porque tenta resolver tudo sozinho. Tenta fazer tudo sozinho. Mas nós temos que entregar nas mãos de Deus e deixar Deus trabalhar da maneira que Ele quer. Se Deus teve uma conversa com Jó, até aconselho vocês a lerem, que, que ele fala que onde estava Jó quando Deus separou as terras do mar? E ele também fala que se ele alimenta até as aves que não plantam, não semeiam, porque como ele não alimentaria um filho? É uma passagem tipo, muito linda, muito linda. Eu não tenho os detalhes do como foi a conversa, mas dá uma pesquisada, que Deus fala com Jó através de um redemoinho. A passagem de Jó é muito linda. É muito linda. Você parar para ler e você vê que ele era um homem justo, íntegro. A Bíblia retrata isso, mas mesmo ele sendo justo, Deus é Deus. E Deus pergunta para Jó: quem és tu para me questionar? Onde você estava quando eu criei a terra? Onde você estava? Nós não somos nada, somos pó. Não troque uma eternidade por momentos. A média de vida hoje em dia é 70 anos. Você vai trocar 70 anos. Vai trocar uma eternidade por 70 anos. Não troque. E não. E faça assim. Não busque a Deus só porque você não quer ir para o inferno. Busque a Deus para ter um relacionamento. Assim como você se relaciona, não da mesma maneira que nos relacionamos com a nossa esposa, com o nosso amigo. Ele é amigo, conversa com ele, seja sincero, abre o seu coração, dá uma oportunidade. A salvação que eu quero para a minha vida, eu quero para a sua vida. Se eu estiver certo que Jesus há de voltar, que Jesus existe, tem uma salvação, tem uma vida eterna, tem a glória, tem um galardão. E eu não quero que você fique fora disso. Esse é o meu testemunho de vida. Eu ainda continuo vivendo testemunho todos os dias. Minha filha nasceu. Tem até os desenhos ali atrás, o nome dela, da minha filha Jasmine. Eu estou vendo minha filha crescer. Eu estou casado com a minha esposa, que passou todo o tempo comigo. Eu tive amigos que me ajudaram nesse momento. Apesar de eu estar, não digo cego, mas desatento, mas eu sempre preservei ser justo e ajudar as pessoas. E quando eu precisei, as pessoas me ajudaram. Você tem crédito com Deus? Porque quando você faz o bem para alguém sem esperar algo em troca, tá tudo sendo anotado. Tudo está sendo anotado, tá? E Deus não esquece. E o bem que você faz hoje, você colhe amanhã. E graças a Deus, pela misericórdia dele e a graça, eu era uma pessoa que procurava sempre ajudar as pessoas. E quando eu precisei, as pessoas me ajudaram, me abraçaram. Eu vou colocar aqui imagens, fotos das pessoas me visitando, me ajudando. E é milagre. Deus faz coisas inexplicáveis. Se eu disser para você como você faz para andar, não sei. Você ainda sente dores? Sinto. Mas elas me lembram onde eu estava, quem eu era e quem eu sou agora.
Eu tenho as cicatrizes. Eu sinto, mas isso me faz lembrar onde eu estava e onde eu não quero voltar a estar. Você venceu, a luta continua. É constante, é mente. Mente vazia, a oficina do diabo, sempre diziam. Faz o teste. Para num canto sozinho, sem pensar em nada. Para onde você tende? Para onde a sua mente tende? Tende a pensar no que é errado. Tende a pensar coisas que não agradam a Deus. Então se blinde. Leia a palavra. Busque o relacionamento. Conversa com Deus. Quer ouvir Deus? A palavra dele está aqui. Ora antes de ler. Peça para ser direcionado pelo Espírito Santo e o que Deus quer falar com você. Faça jejum. O jejum ele é para a vida espiritual. Eu tive experiências. Deus age com cada um de forma diferente, claro. Mas é a ponto de estar tão próximo de você ouvir o Espírito Santo conversar com você. O Espírito Santo, discernimento de espírito. Você vê as coisas de outra maneira. Você consegue ver quando algo é de Deus e quando não é. Você não fica cego. Você enxerga, começa a enxergar as coisas porque o Espírito Santo te mostra. Quando você se aproxima de Deus, você consegue. Você está aqui, você está distante. Deus está lá. Você está vendo Deus, certo? Você está vendo o que está à sua frente, mas você não vê o que Deus está vendo. Mas quando você se aproxima de Deus, você vem para cá, você se aproxima de Deus, você começa a ver o que Deus está vendo. E Deus vê longe. Deus vê bem longe. Ele vê coisas que você não vê. Ele vê ciladas que você não vê. Por isso é a importância de você se aproximar de Deus. Essa é a importância. Porque você começa a ver as coisas. Você começa a ver as armadilhas. Você começa a ver o que não é de Deus, o que não agrada a Ele, o que não faz bem para você. Porque hoje em dia a gente tenta abraçar as coisas, né, que é espinhos. As coisas estão te machucando e você continua ali insistindo naquilo que está te machucando. Felicidades momentâneas, coisas que são momentâneas, que não fazem bem pra gente. É o jargão que falam, dar murro em ponta de faca. Você sabe que a faca machuca, mas você continua insistindo naquilo que te machuca. Vou falar pra você que a vida do cristão é fácil? Não é. É bíblico. Se Jesus, que era perfeito e não pecou, ele passou a adversidade, ele sofreu, ele foi pisoteado, ele foi escorraçado. Mas por amor a você, ele passou tudo o que ele passou. Hoje em dia está sendo pregado facilidade, está sendo pregado prosperidade nessa terra. E estão deixando de lado a eternidade. Não deixe a eternidade de lado. Não foque nessas coisas terrenas. É claro que nós viveremos o melhor dessa terra em Cristo Jesus. Se tivermos a oportunidade, viveremos. Se for da vontade dele, viveremos. E temos que buscar, sim, também viver uma vida boa aqui na terra. Trabalhar, o homem viverá do fruto do seu trabalho. Claro, mas com foco no céu. Buscai primeiramente o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando você busca Deus, ele provê para você. Quando o foco é ele, ele dá solução. Ele dá escape, ele dá condição. O mundo dá uma paz falsa. Tá bem agora e de repente vira o caos. A paz de Deus não é assim. É mesmo em meio ao caos, o cristão ele consegue ter paz. Pode estar caindo uma bomba ali, uma bomba cá, mas o cristão está em paz. É essa mensagem que eu deixo para vocês, esse testemunho, né, que eu deixo para vocês,
Que Deus continue abençoando a vida de vocês, continue dando paz, oportunidade, mas é aquele conselho: não deixe para amanhã, tá? O ladrão da cruz, ele reconheceu no último momento. Ele reconheceu que Jesus não merecia aquilo. Ele reconheceu que era pecador. Ele disse, né, que ele merecia estar naquela cruz porque ele fez muitas coisas erradas e Jesus não. Ele se arrependeu de verdade. Isso é arrependimento. Não é chegar e pedir para Deus: me perdoa, Senhor, pelo que eu fiz, mas e o coração? O coração do homem é enganoso. Não deixe para o último momento, irmão. Eu quero que você esteja na glória comigo, sorrindo e louvando o nome santo do Senhor por toda a eternidade. Até a próxima.